Meu nome é Helena, e por muito tempo esse nome foi apenas um som vazio, uma identidade que eu repetia para mim mesma quando ainda tentava entender em que momento da minha vida eu havia deixado de ser alguém para me tornar apenas a mulher que amou demais, confiou demais e acreditou que algumas promessas, quando ditas com convicção suficiente, realmente eram impossíveis de serem quebradas. Quando o avião tocou o solo daquela cidade, depois de tantos anos, eu percebi que o que apertava meu peito não era saudade, tampouco medo, mas uma espécie de expectativa amarga, quase cruel, porque eu não estava voltando para rever lugares ou pessoas, eu estava voltando para encarar tudo aquilo que um dia me destruiu, agora em pé, inteira, e muito mais forte do que jamais fui. A cidade parecia exatamente como eu havia deixado, com suas ruas estreitas, seus prédios antigos e suas fachadas que fingiam modernidade enquanto escondiam histórias velhas demais. Mas eu já não era mais a jovem que caminhava ali com passos inseguros e olhos cheios de esperança, acreditando que o amor, por si só, seria suficiente para sustentar qualquer relação. Segurei a bolsa com firmeza, respirei fundo e segui em frente, porque cada passo que eu dava naquele lugar era uma lembrança que eu havia enterrado com esforço, e ainda assim, nenhuma delas doía tanto quanto lembrar de Eduardo Monteiro, o homem que me ensinou da pior forma possível que palavras bonitas não significam caráter. Conheci Eduardo quando eu tinha pouco mais de 20 anos, numa fase da vida em que tudo parecia possível e em que eu ainda acreditava que as pessoas eram exatamente aquilo que diziam ser, e ele surgiu com aquele sorriso fácil, a postura confiante e uma habilidade quase assustadora de dizer exatamente aquilo que eu precisava ouvir no momento em que eu mais queria acreditar. Eduardo não precisava ser o homem mais bonito da sala, porque ele tinha algo mais perigoso. Ele sabia criar intimidade, sabia olhar nos meus olhos como se eu fosse a única mulher do mundo, sabia me fazer sentir escolhida, especial, necessária, e eu, sem perceber, fui entregando pedaço por pedaço de mim mesma, acreditando que aquilo era amor. Eu me apaixonei rápido, profundamente e sem qualquer tipo de proteção emocional, porque com ele tudo parecia simples, leve e seguro, e quando confiei em minhas inseguranças, meus medos e meus sonhos mais frágeis, ele segurou meu rosto com delicadeza e prometeu, com a voz firme e os olhos fixos nos meus: eu nunca faria nada para te machucar, Helena. Hoje, essa frase ainda coa na minha mente, não como uma lembrança romântica, mas como uma ironia cruel, daquelas que o tempo faz questão de repetir sempre que a gente pensa em confiar de novo. Durante 2 anos, eu vivi em função dele, ajustando meus horários, adiando meus planos e moldando meus sonhos para que coubessem na vida que Eduardo dizia estar construindo comigo, enquanto eu confundia paciência com amor e silêncio com maturidade emocional. Eu esperei quando ele dizia estar ocupado demais para me ver, esperei quando ele adiava decisões importantes, esperei quando me fazia sentir exagerada por pedir atenção, presença ou compromisso, até o dia em que aquela espera deixou de ser esperança e passou a ser apenas um aviso que eu insisti em ignorar. A noite em que tudo desmoronou começou como qualquer outra, comum demais para anunciar o fim de tudo, e talvez por isso tenha sido tão devastadora, porque eu decidi fazer uma surpresa, acreditando ingenuamente que gestos de carinho ainda tinham espaço naquela relação. Eduardo havia dito que trabalharia até tarde, mas algo dentro de mim, aquela intuição que sempre sussurra antes de gritar, me levou até o restaurante onde ele costumava fechar negócios, e quando entrei sorrindo, com o coração acelerado de expectativa, encontrei a cena que ainda hoje aparece nos meus pensamentos como uma fotografia impossível de apagar. Eduardo não estava sozinho. Ele estava com Marina, a mulher que dizia ser minha amiga, a pessoa que conhecia minhas inseguranças, que ouvia meus desabafos e que dizia me admirar pela forma como eu amava, enquanto, pelas minhas costas, se sentava à mesa com o homem que jurava me amar. Eles estavam próximos demais, confortáveis demais, íntimos demais para qualquer explicação inocente, e quando vi Eduardo passar a mão pelos cabelos dela com aquele gesto que sempre foi só meu, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, deixando apenas um vazio silencioso no lugar onde antes existia amor. Eu não gritei, não chorei e não fiz escândalo, porque algumas dores são tão profundas que paralisam, e eu apenas congelei,
tentando entender como duas pessoas que diziam se importar comigo conseguiram mentir com tanta naturalidade. Foi Marina quem me viu primeiro, com os olhos arregalados e o sorriso desaparecendo lentamente, enquanto Eduardo se virava devagar, e naquele exato segundo eu vi quem ele realmente era, não um homem arrependido, mas alguém incomodado por ter sido descoberto. Helena, ele disse, como se meu nome fosse apenas um problema a ser resolvido. Eu esperei por uma explicação, por um pedido de desculpas, por qualquer sinal de culpa ou desespero, mas Eduardo apenas suspirou, passou a mão no rosto e disse, com uma frieza que eu jamais esquecerei: não era para você descobrir assim. Não houve lágrimas, não houve arrependimento e não houve esforço para me manter, apenas justificativas frias, como se a traição fosse consequência do meu jeito de amar, como se eu fosse intensa demais, exigente demais, pesada demais para alguém que só queria algo mais fácil. E Marina, com a voz trêmula e os olhos marejados, disse que não planejou nada, que as coisas simplesmente aconteceram, uma frase covarde que as pessoas usam quando não querem assumir responsabilidade pelos próprios atos. Naquele momento, o amor morreu, não com gritos ou discussões, mas com a constatação silenciosa de que eu havia entregado tudo a alguém que nunca me enxergou como prioridade. Eduardo seguiu a vida como se eu nunca tivesse existido, assumiu Marina sem hesitar, publicou fotos sorrindo, construiu com ela a vida que prometeu a mim, enquanto eu ficava sozinha com os destroços, tentando juntar os pedaços de quem eu era antes dele. Foi então que decidi ir embora, sem avisar ninguém, sem despedidas e sem olhar para trás, levando apenas uma mala pequena e um coração completamente quebrado, acreditando que a distância talvez fosse a única forma de sobreviver àquilo tudo. Em outra cidade, em outro país e em outra realidade, eu trabalhei como nunca, estudei até a exaustão, fracassei inúmeras vezes e recomecei outras tantas, transformando cada noite mal dormida, cada humilhação profissional e cada lágrima engolida em combustível para não desistir. A dor virou ambição, a vergonha virou força, e o amor virou silêncio. Anos se passaram até que eu finalmente me tornasse alguém que as pessoas respeitavam, alguém cujo nome aparecia em contratos importantes, alguém que já não precisava provar nada para ninguém, e foi nesse momento que eu soube, com uma clareza assustadora, que estava pronta para voltar. Não por saudade, mas por justiça. Quando entrei na sala de reuniões daquele hotel de luxo e vi Eduardo entrar confiante, ajustando o paletó e falando alto, senti meu coração acelerar, não por amor, mas por algo muito mais perigoso. Ele ainda não havia me visto. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus, a cor sumiu do rosto dele, a segurança evaporou e o silêncio tomou conta do ambiente. Helena, ele perguntou, incrédulo. Eu sorri, um sorriso calmo, frio e perfeitamente calculado, e respondi, surpresa, Eduardo. Naquele instante, eu senti poder, vi medo nos olhos dele e percebi que o monstro que um dia me destruiu finalmente entendia que a mulher que ele abandonou havia voltado, e não para implorar por amor. O que eu ainda não sabia era que o passado nunca morre de verdade, e que a vingança, aos poucos, começaria a se confundir com sentimentos que eu jurei ter enterrado para sempre. Depois daquele silêncio pesado que se instalou na sala de reuniões, eu percebi que Eduardo tentava se recompor, ajeitando a postura, respirando fundo e forçando uma expressão de controle que não combinava com o leve tremor em suas mãos, porque homens como ele não sabem lidar com o passado quando ele retorna mais forte do que nunca. Apresentei meu projeto com calma, com a segurança de quem não precisava provar nada, explicando números, estratégias e possibilidades enquanto ele me observava como se tentasse reconhecer a mulher que um dia chorou por ele, falhando miseravelmente em encontrar qualquer vestígio daquela versão antiga de mim. Durante toda a reunião, Eduardo evitava meu olhar direto, como se tivesse medo de que, ao encarar meus olhos por tempo demais, fosse obrigado a reconhecer tudo o que havia feito, e isso me deu uma satisfação silenciosa, porque o poder, eu aprendi tarde demais, está justamente em não precisar dizer nada. Quando a reunião terminou, os outros executivos se levantaram, trocaram cumprimentos formais e saíram da sala, deixando apenas nós dois naquele espaço amplo, elegante e frio,
que parecia ter sido feito sob medida para confrontos que demoram anos para acontecer. Eu nunca imaginei te ver aqui, Eduardo disse, finalmente, com um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Você mudou. Eu poderia ter respondido com ironia, com raiva ou com qualquer uma das frases que ensaiei durante anos, mas preferi algo muito mais desconcertante. As pessoas mudam quando precisam sobreviver, respondi, sem elevar a voz, enquanto recolhia meus papéis com calma. Ele riu de forma breve, nervosa, e comentou que o mundo dava voltas, que a vida era imprevisível, como se aquela fosse apenas uma coincidência curiosa, e não o resultado direto das escolhas que ele fez quando decidiu me trair e seguir em frente como se eu fosse descartável. Nos dias seguintes, nossos caminhos passaram a se cruzar com frequência calculada, porque meu investimento exigia reuniões, jantares e eventos corporativos, e Eduardo parecia determinado a fingir uma normalidade que nunca existiu, usando aquela simpatia superficial que sempre funcionou tão bem com quem não o conhecia de verdade. Foi em um desses jantares que ele mencionou Marina pela primeira vez, com naturalidade excessiva, como se testasse meus limites, dizendo que ela havia viajado a trabalho e que andava muito ocupada ultimamente, enquanto observava atentamente qualquer reação minha. Não dei a ele esse prazer. Limitei-me a sorrir educadamente e a comentar algo trivial sobre o vinho, e foi ali que percebi algo que me incomodou mais do que deveria. Eduardo não parecia feliz, apenas confortável, como alguém que escolheu o caminho mais fácil e agora vivia uma vida sem profundidade, sustentada por aparências. Mesmo assim, cada palavra dele ainda tinha o poder de mexer comigo, não por amor, mas pela memória do que fomos, e eu odiei perceber que algumas feridas, por mais cicatrizadas que parecessem, ainda reagiam ao simples som da voz dele. Em certo momento, ele mencionou nosso passado de forma quase casual, lembrando de um lugar que frequentávamos, de uma piada interna, de detalhes que eu preferia manter enterrados, e quando eu o interrompi, pedindo que focássemos apenas nos negócios, o sorriso dele desapareceu por um segundo. Você sempre foi intensa, ele disse, com aquele tom que misturava falsa preocupação e crítica velada. Continua sendo. Aquela frase, dita anos depois, ainda carregava o mesmo julgamento silencioso, a mesma tentativa de me diminuir, como se minha profundidade emocional fosse um defeito, e foi nesse instante que eu entendi que Eduardo não havia mudado, apenas tinha aprendido a esconder melhor quem era. Pouco tempo depois, recebi uma ligação inesperada de Marina, pedindo para conversar, com a voz frágil e educada demais, como se ainda tivesse o direito de ocupar algum espaço na minha vida, e eu aceitei não por curiosidade, mas porque algumas conversas precisam acontecer para que a gente consiga, finalmente, seguir em frente. Nos encontramos em um café discreto, e quando Marina entrou, percebi o quanto ela parecia menor do que na minha memória, com os ombros curvados, o olhar cansado e uma ansiedade quase palpável, como se carregasse um peso que já não conseguia sustentar. Ela falou demais, pediu desculpas demais e justificou demais, dizendo que Eduardo nunca foi fácil, que o relacionamento deles era cheio de silêncios e frieza, e que ela muitas vezes se sentia invisível, exatamente como eu me sentia anos antes. Ouvir aquilo não trouxe alívio, nem vingança, nem satisfação. Trouxe apenas uma constatação amarga. Eduardo não destrói apenas quem ele trai, ele destrói qualquer pessoa que se aproxima demais. Quando voltei para casa naquela noite, me peguei pensando em como ele sempre conseguiu colocar as mulheres umas contra as outras, enquanto permanecia intocado, confortável e emocionalmente distante, e essa percepção me causou um nó no estômago que não tinha nada a ver com amor. Nos dias seguintes, Eduardo começou a se aproximar de forma mais pessoal, enviando mensagens fora do horário profissional, perguntando como eu estava, comentando que admirava minha trajetória, tentando se inserir novamente em um espaço que ele nunca teve o direito de ocupar. Eu respondia com educação e distância, mas cada interação reacendia lembranças, conflitos internos e uma raiva silenciosa por perceber que, apesar de tudo, ele ainda acreditava que tinha algum tipo de poder sobre mim. Em uma noite especialmente longa, depois de um evento cansativo, ficamos sozinhos no estacionamento do hotel, e Eduardo, encostado no carro,
Me olhou com uma intensidade que misturava arrependimento e desejo, como se quisesse reescrever a história sem assumir o preço do que fez. Eu errei com você, ele disse, finalmente, como quem oferece uma frase ensaiada esperando absolvição. Mas você também sabe que o que tivemos foi real. Aquilo me atingiu mais forte do que eu gostaria de admitir, porque a pior arma de alguém como Eduardo é usar memórias verdadeiras para justificar atitudes imperdoáveis, e por um breve instante, senti o perigo de me perder em um passado que já me custou caro demais. Respirei fundo, o encarei sem desviar o olhar e respondi com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Foi real para mim. Para você, foi conveniente. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável e revelador, e naquele momento eu soube que minha maior batalha não seria vencê-lo, humilhá-lo ou provar qualquer coisa, mas sim não permitir que ele confundisse novamente minha força com disponibilidade emocional. Mesmo assim, enquanto me afastava naquela noite, uma verdade incômoda começou a se formar dentro de mim, lenta e perigosa. Por mais que eu tivesse voltado para me vingar, parte de mim ainda precisava enfrentar sentimentos mal resolvidos para não repetir os mesmos erros. E eu sabia, com uma clareza assustadora, que o jogo estava apenas começando, porque monstros como Eduardo não atacam de forma direta. Eles esperam. Depois daquela conversa no estacionamento, eu passei a entender que Eduardo não era um erro do passado que havia ficado para trás, mas um problema mal resolvido que agora caminhava ao meu lado com um sorriso educado, esperando apenas o momento certo para mostrar os dentes, porque homens como ele não precisam levantar a voz para ferir, eles preferem plantar dúvidas silenciosas e assistir ao estrago aos poucos. Nos dias seguintes, percebi que Eduardo passou a me observar mais, não de forma direta, mas com aquela atenção disfarçada que tenta parecer admiração, enquanto, na verdade, busca fraquezas, e isso me deixava inquieta, porque eu reconhecia aquele comportamento, lembrava de como ele sempre soube identificar meus pontos sensíveis antes mesmo que eu tivesse coragem de nomeá-los. Ele elogiava meu trabalho em público, destacava minha inteligência nas reuniões e fazia questão de mencionar o quanto eu havia crescido, mas sempre havia um detalhe sutil, quase imperceptível, que transformava o elogio em algo ambíguo, como se meu sucesso fosse surpreendente demais para alguém como eu, e isso, mais do que me irritar, me fazia lembrar de como ele costumava me diminuir enquanto fingia me exaltar. Em um jantar formal com investidores, Eduardo se sentou ao meu lado sem pedir permissão, inclinou-se levemente para falar comigo e comentou, em tom baixo, que ninguém naquela sala me conhecia de verdade como ele, e aquela frase, dita com um sorriso tranquilo, percorreu minha espinha como um aviso disfarçado de intimidade. Eu sorri de volta, mantive a postura e respondi algo neutro, mas por dentro senti a velha sensação de estar sendo puxada para um espaço emocional onde eu não queria estar, porque Eduardo sempre soube transformar proximidade em domínio, e eu precisei de anos para aprender a reconhecer esse movimento. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem dele dizendo que sentia falta das nossas conversas longas, das risadas espontâneas e da forma como eu costumava enxergar o mundo com mais sensibilidade do que qualquer pessoa que ele conheceu depois. E embora eu soubesse exatamente o que ele estava fazendo, aquela mensagem despertou algo que eu preferia manter adormecido. Não respondi de imediato. Passei longos minutos encarando a tela do celular, lembrando de quantas vezes eu havia sido a única a insistir, a explicar sentimentos e a pedir presença, enquanto ele sempre parecia distante, ocupado demais ou emocionalmente indisponível, e foi essa lembrança que me fez guardar o telefone e tentar dormir, mesmo sabendo que algumas noites não foram feitas para descanso. No dia seguinte, durante uma reunião tensa, Eduardo discordou de uma proposta minha de forma sutil, questionando números que ele sabia estar incorretos, apenas para testar minha reação, e quando eu sustentei meu ponto com firmeza, ele sorriu satisfeito, como se tivesse acabado de confirmar algo sobre mim. Você sempre foi forte assim, ele disse, com aquele tom que misturava admiração e provocação. Só não sabia usar isso antes. A frase ficou ecoando na minha mente por horas, porque era exatamente assim que ele reescrevia a história, transformando minha dor em inexperiência, meu sofrimento em ingenuidade, e suas traições em simples consequências de um relacionamento que, segundo ele, não estava pronto.
Pouco depois, fiquei sabendo por terceiros que Eduardo e Marina estavam passando por uma crise, e essa informação chegou até mim não como um alívio, mas como um peso inesperado, porque eu sabia que homens como Eduardo não lidam bem com perdas. Eles substituem, deslocam e reaproveitam vínculos conforme a conveniência. E eu estava ali, disponível demais aos olhos dele. Em uma tarde chuvosa, depois de uma reunião exaustiva, Eduardo me convidou para um café, dizendo que precisava conversar sobre ajustes no contrato, e eu aceitei acreditando que manter tudo no campo profissional ainda era possível, mesmo com aquela sensação persistente de estar caminhando sobre um terreno instável. O café era silencioso, quase vazio, e quando nos sentamos frente a frente, percebi que Eduardo parecia diferente, menos confiante e mais humano, como se tivesse ensaiado aquela vulnerabilidade para parecer convincente. Ele falou sobre cansaço, sobre sentir que havia feito escolhas erradas, sobre a pressão de manter uma imagem que já não o representava mais, e em nenhum momento mencionou a traição diretamente, apenas contornou o assunto como sempre fez, evitando assumir responsabilidades claras. Eu perdi pessoas importantes na minha vida, ele disse, olhando fixamente para a xícara, e só agora estou entendendo o quanto isso me custou. Eu ouvi em silêncio, consciente de que aquela confissão tardia não era um pedido de perdão, mas uma tentativa de criar empatia, de me colocar novamente no papel de quem compreende, acolhe e releva, e foi nesse instante que senti raiva de mim mesma por ainda conseguir reconhecer aquela estratégia com tanta clareza. Quando ele segurou minha mão por um breve segundo, como se fosse um gesto automático, eu a afastei com calma, mantendo o olhar firme, e disse que preferia manter nossa relação estritamente profissional, porque algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser ignoradas novamente. Eduardo sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso, algo mais frio, mais atento, como se ele tivesse acabado de aceitar um desafio silencioso, e isso me fez perceber que afastá-lo não significava o fim do jogo, significava apenas uma mudança de estratégia. Nos dias seguintes, comecei a sentir o peso daquela convivência constante, como se cada encontro fosse uma batalha invisível entre o que eu fui, o que eu me tornei e o que ele ainda tentava despertar em mim, e essa tensão começou a afetar meu sono, minha concentração e até a forma como eu me via. Eu havia voltado para me vingar, para provar algo, para fechar um ciclo, mas agora me encontrava presa em um espaço emocional perigoso, onde o passado insistia em se misturar com o presente, confundindo força com orgulho e resistência com negação. E enquanto eu tentava manter o controle, Eduardo observava em silêncio, paciente, como alguém que sabe exatamente o quanto pode empurrar antes que tudo desmorone novamente. Eu ainda não tinha perdido nada, mas também não tinha vencido. E no fundo, muito no fundo, eu começava a entender que o maior risco daquela história não era ele me machucar outra vez, era eu permitir que ele acreditasse que ainda tinha esse poder. Foi em um silêncio inesperado que tudo começou a ruir de verdade, porque Eduardo sempre acreditou que o barulho, as palavras bonitas e as justificativas bem ensaiadas eram suas maiores armas, quando, na realidade, o que mais o assustava era perceber que eu já não precisava reagir para existir. A convivência constante, os encontros calculados e as tentativas disfarçadas de reaproximação começaram a revelar algo que eu não havia notado antes com tanta clareza. Eduardo não sentia falta de mim, ele sentia falta do controle que tinha sobre quem eu fui. E essa diferença, embora sutil, muda absolutamente tudo. Quanto mais ele tentava se mostrar arrependido, vulnerável e cansado da própria vida, mais evidente ficava o vazio emocional que ele carregava, porque suas palavras nunca vinham acompanhadas de responsabilidade, apenas de uma expectativa silenciosa de perdão, como se o simples fato de reconhecer que errou fosse suficiente para apagar o que destruiu. Em uma das últimas reuniões antes da assinatura final do contrato, Eduardo tentou algo diferente, algo mais direto, mais arriscado, e talvez por isso mesmo mais revelador, ao dizer, com a voz baixa e o olhar firme, que se arrependeu de ter me perdido, que ninguém o conhecia como eu e que, se o tempo pudesse voltar, ele teria feito tudo diferente. Eu ouvi em silêncio, sentindo aquela antiga vontade de ser escolhida tentar se manifestar, mas dessa vez ela não encontrou espaço, porque amadurecer é exatamente isso.
perceber que algumas escolhas tardias não são amor, são apenas medo da solidão. Olhei para ele com calma, respirei fundo e disse, sem elevar a voz, sem ironia e sem raiva, que o tempo realmente não volta, e que algumas perdas existem justamente para ensinar que pessoas não são descartáveis, nem substituíveis quando convém. Foi ali que algo mudou no olhar de Eduardo. Não houve explosão, nem discussão, nem pedido desesperado. Houve frustração, porque ele percebeu que, pela primeira vez, não havia brecha. Dias depois, finalizei o investimento, assinei os contratos e garanti tudo o que precisava garantir, não como um ato de vingança explícita, mas como uma prova silenciosa de que eu já não estava ali para competir com o passado, e sim para honrar a mulher que sobrevivi para me tornar. Marina tentou me procurar novamente, talvez em busca de respostas, talvez de alívio, mas eu não atendi, porque algumas histórias precisam terminar sem explicações, e nem toda dor merece plateia. Na última vez que vi Eduardo, ele me observou de longe, com um olhar que misturava arrependimento e incredulidade, como se tentasse entender em que momento perdeu algo que acreditava ainda ter, e eu apenas segui em frente, sentindo uma leveza estranha, quase desconfortável, mas profundamente libertadora. Eu não o humilhei, não gritei, não cobrei, e talvez isso tenha sido o mais cruel para alguém como ele. Porque monstros emocionais não suportam ser ignorados por quem um dia implorou por amor. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, olhei meu reflexo no espelho e reconheci algo que por muito tempo me foi negado: dignidade, inteireza e paz, ainda que imperfeita, ainda que recente, mas finalmente minha. Voltar rica não foi sobre dinheiro. Foi sobre voltar inteira. E me apaixonar outra vez, dessa vez, não foi por ele, foi por mim mesma, pela mulher que aprendeu, tarde, mas de forma definitiva, que amor nunca deveria custar a própria identidade. O passado ficou onde sempre pertenceu. E eu segui em frente. Não porque venci alguém, mas porque, finalmente, deixei de perder a mim mesma. E essa foi a verdadeira vingança.